Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje nós vamos falar sobre os problemas da coluna e também o que é possível fazer no dia a dia para evitá-los. E para me ajudar nesse bate-papo de hoje, eu recebo o professor doutor Luiz Cláudio Lacerda Rodrigues, que é ortopedista, traumatologista e cirurgião da coluna. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor. Olá, mano, tudo bem com você? É um prazer enorme estar aqui com você. Fico muito feliz com o convite. Bom, doutora, vamos falar de um problema que às vezes acaba fazendo parte do dia a dia das pessoas, né? Não é muito difícil ouvir alguém reclamar, ai, tô com uma dor na coluna, ai, tô com uma dor aqui nas costas. Então, gostaria que o senhor explicasse pra gente, né, quais são os problemas da coluna mais comuns. Tá. Sem dúvida nenhuma, Amanda, a dor nas costas é o segundo sintoma doloroso mais presente hoje, tá? Ele só fica atrás da dor de cabeça. E o que que acontece? Com esse período de quarentena, onde no momento as pessoas estavam trabalhando nos escritórios, no momento seguinte as pessoas estavam trabalhando dentro de casa, e essa situação acabou levando a um local onde a condição de trabalho de casa não é a mesma do escritório, a cadeira não é a mesa não é a mesma. As pessoas muitas vezes trabalham na cama, trabalham no sofá, ou utilizam a própria mesa de jantar para trabalhar. Então isso fez com que as posturas dentro de casa ficassem muito ruins. E essas posturas acabaram levando ao aumento de dor nas costas. E isso aumentou muito. A gente fala hoje de um aumento de 60% a 70% de dor nas costas nas pessoas que não sentiam esse sintoma ou que em algum momento tiveram, mas que voltaram a apresentar por causa disso. Doutor, o senhor citou essa questão, né, da postura. Quando é que a gente começa a perceber que aquela dor nas costas pode estar sinalizando um problema? Teria como o senhor explicar para quem está nos acompanhando, né, como que deve ser feita essa observação? Quando é que eu sei que é só uma dor? Porque de repente eu fiquei de mau jeito por um tempo, ou quando na realidade essa dor está aí me alertando para um possível problema na coluna? Tá. Então, quando a pessoa tem uma dor e essa dor ela melhora com até 3 dias, ou melhora com analgésico simples, uma dipirona ou um paracetamol, normalmente essa dor é uma dor que a gente chama de benigna. Agora, uma dor que passa dos 3 dias, uma dor que ela não melhora com essa medicação simples, uma dor que, associado à dor nas costas, a pessoa começa a ter uma dor na perna, ou queimação, ou formigamento, ou então essa pessoa ela começa a ter uma dor que começa a impactar no sono, ou seja, essa pessoa perde a capacidade de dormir porque está com dor, ou então essa dor está relacionada a algum processo de febre, ou essa dor está relacionada a algum emagrecimento não desejado, todas essas alterações associadas à dor nas costas, elas são o que a gente chama de motivos de preocupação ou red flags, e elas necessitam de uma avaliação de um especialista com maior brevidade. Doutor, nós estamos falando dessa questão da dor no dia a dia e a gente sabe que muita gente acaba tomando aqueles remedinhos, né, que são vendidos nas farmácias, que você não precisa necessariamente de uma prescrição médica, e esses remédios acabam aí ajudando, aliviando naquele momento mais crítico e permitindo que a pessoa possa continuar as tarefas. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o uso indiscriminado desses remédios, porque o que a gente percebe muitas vezes é que a pessoa tem a dor, toma o remédio, a dor passa, depois essa dor acaba voltando em outros momentos, mas como o remédio resolve ali no momento, essa pessoa não vai atrás, né, de um médico, não procura investigar o motivo daquela dor. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o uso desses remédios, mas também dessa questão do cuidado, de estar atento, que não pode ser um hábito, né? Sentir uma dor na coluna todos os dias e todos os dias tomar um remédio. Qual que é o perigo disso? Tá. O que que acontece, Amanda? Na verdade, é assim, o medicamento mais utilizado para dor nas costas é o anti-inflamatório, aquele que, por exemplo, como você falou, a pessoa chega na farmácia, eu quero um remédio para dor nas costas. Normalmente acaba comprando um anti-inflamatório. E muitas vezes o anti-inflamatório ele não é o medicamento mais adequado, porque essa dor, na verdade, ela é mecânica, ou seja, a estrutura da coluna não está funcionando muito bem e não tem um componente inflamatório. Então você acaba utilizando um medicamento que só está usando metade do tratamento dele, que é o medicamento da parte de dor,
porém a parte anti-inflamatória você não é necessário, porque não tem uma inflamação específica na coluna, e além disso a gente está falando de um medicamento hoje que agride tanto os rins quanto o estômago. Então você tem uma situação hoje, por exemplo, do uso indiscriminado de anti-inflamatórios, levando ao aumento do número de pacientes que podem ter insuficiência renal. A gente sempre fala, se você for num local que faz diálise hoje, uns 50% das pessoas que fazem diálise hoje, talvez, são pessoas que há 10, 15 anos atrás fizeram uso discriminado de anti-inflamatórios, principalmente pessoas acima de 50 anos de idade. Isso a gente está falando de efeitos colaterais dos medicamentos. Além disso, foi aquilo que você falou, a pessoa que tem uma dor e ela começa a fazer uso da medicação de maneira inadequada, sem saber a causa dessa dor, ela pode mascarar ou retardar um tratamento que necessariamente pode mudar a qualidade de vida daquela pessoa. Além disso, a gente tem que lembrar que a coluna ela recebe problemas de outras áreas. Por exemplo, a gente pensando em situações mais dramáticas, por exemplo, um câncer, que a coluna é um local que mais recebe metástases, principalmente câncer de mama, próstata. A gente está falando também de situações onde problemas renais, problemas do pâncreas, problemas do estômago, todas essas alterações, elas podem se apresentar como dor nas costas. Então as pessoas acabam tomando medicamento, mascaram o problema e às vezes quando vai procurar fazer o diagnóstico já pode ser tarde. Então, seguindo aqui, né, doutor, nessa linha de esclarecer esse problema que acaba sendo comum entre as pessoas, a gente também ouve as pessoas falarem de bico de papagaio, né, que acabou aí sendo um nome popular e que a gente muitas vezes ouve uma ou outra pessoa dizer que tem bico de papagaio. Então, gostaria que o senhor explicasse para a gente, né, o que de fato é esse bico de papagaio e como ele é diagnosticado. Tá. Então vamos lá, Amanda. Na verdade, eu costumo dizer que o bico de papagaio ele é um pobre coitado que recebeu uma culpa que não é dele. Quando a pessoa tem dor nas costas, o que ela costuma fazer é procurar o pronto-socorro. E às vezes no pronto-socorro, o exame que você tem é um raio-x. E faz um raio-x da coluna e você vai lá ver a formação de uma calcificação na parte anterior da vértebra. Você vai ter uma formação, essa ossificação, na verdade, ela traduz para a gente nada mais do que o envelhecimento dessa coluna. Todas as pessoas vão passar por um processo de envelhecimento, ou seja, todo mundo vai ter bico de papagaio, uns mais, uns menos, e que na verdade associou-se a ele a presença de dor nas costas, o que na verdade não tem essa relação. Lógico, em algumas situações ele pode traduzir para a gente alguma alteração da coluna? Sim, mas de maneira geral o bico de papagaio ele não é um problema, ele muitas vezes é um achado de raio-x e que estranhamente foi associado a dor nas costas, e essa relação não necessariamente ela existe. O senhor citou essa questão do envelhecimento, né, que é uma tendência natural. Existe uma idade em que os problemas de coluna são mais comuns, ou a idade aí pode não ter necessariamente uma relação com esse tipo de problema? Na verdade, os problemas da coluna, eles estão sempre relacionados com o envelhecimento, tá? E as dores ou as doenças da coluna, elas estão relacionadas quando esse envelhecimento ele sai um pouquinho do esperado. Um exemplo, hérnia de disco. Muitas pessoas acham que a hérnia de disco ela é uma doença que é relacionada a pessoas mais velhas, o que é um erro. A hérnia de disco ela é uma doença de pessoa jovem, 20 a 40, 45 anos de idade. O disco intervertebral ele é composto de duas partes. Uma parte mais externa, que é o invólucro dele, que a gente chama de ânulo fibroso, e uma parte mais interna, que é o núcleo pulposo. Esse núcleo pulposo ele é mais gelatinoso, ele tem um aspecto de uma pasta de dente. E o que, que acontece? A hérnia de disco é quando o ânulo se rompe e o núcleo sai do local dele e caprichosamente vai comprimir uma raiz nervosa. E para que esse núcleo tenha a capacidade de sair, ele precisa estar mole. Então, normalmente, a fase de idade que ele está mais molinho é dos 20 aos 40, 45 anos de idade. Então, a hérnia de disco ela é uma doença predominantemente de pessoas jovens. Agora, acima dos 45, 50 anos de idade, a gente vai ter uma outra doença que é o que a gente chama de estenose do canal vertebral. Dentro da coluna vertebral, a gente tem um canalzinho que é onde passam as raízes nervosas. E esse canal, digamos que ele tem um diâmetro, e com o envelhecimento ele vai diminuindo esse diâmetro e vai causando uma compressão das raízes.
Aí essas alterações podem levar à dificuldade de andar, a queimação nas pernas, as pessoas andam um pouquinho, tem que parar porque essa perna tá que fica queimando, fica pesada, e isso acontece a partir dos 50 até o final da vida. Então, as doenças da coluna, elas são um pouquinho diferentes de acordo com a faixa etária, mas os sintomas às vezes eles se parecem um pouquinho, então não é comum às vezes, por exemplo, a pessoa você pegar uma pessoa de 60, 70 anos e falar que, me falaram que eu tenho hernia de disco. E na verdade ela tem um canalzinho mais estreito. E outras pessoas, você pega às vezes pessoas de 25 anos e falar que tem hernia de disco, eu tenho hernia de disco, eu estou muito nova para ter hernia de disco. Não, hernia de disco é a faixa de pessoas mais novas mesmo. Eu gostaria que o senhor falasse também, doutor, a respeito do diagnóstico. Quais são os exames para que as pessoas tenham esse diagnóstico de problema da coluna? Gostaria que o senhor falasse também com relação à prevenção. Tem aí um momento específico para que esses exames sejam feitos ou uma constância? Explica para a gente com relação ao diagnóstico. Tá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que dentro da coluna, mais importante do que qualquer exame de imagem é o exame clínico, tá? Então é você examinar o paciente, é você colocar a mão, perceber onde que esse paciente tem sintoma, perceber se essa dor nas costas, ela não é uma dor que pode ser de uma outra origem, ou se esse paciente tem uma dor na perna, por exemplo, se essa dor na perna não pode ser de um problema do quadril, joelho. Então, o primeiro passo é sempre examinar o paciente. Assim, o exame clínico dentro da coluna ele é muito importante. E aí, sim, fez o exame clínico, você pensou na possibilidade de uma hérnia de disco, uma estenose de canal, dois exames são importantíssimos. É o raio-x e aí a ressonância magnética. A ressonância, o raio-x que vai mostrar para a gente a parte óssea, e eu sempre gosto de falar que eu gosto de incluir ali do raio-x da coluna, um raio-x da bacia, e uma ressonância da coluna também. Eu acho que são esses dois exames, eles fazem parte do armamentário e eles, sinceramente, vão ser responsáveis por fechar quase 100% da investigação diagnóstica. Algumas vezes você pode ser necessário algum outro exame específico, uma eletroneuromiografia, uma tomografia, mas aí, assim, são casos muito específicos. De maneira geral, o raio-x e a ressonância eles já respondem muito bem para a gente. E respondendo a sua outra pergunta, uma constância. Não existe a necessidade de você ficar repetindo esses exames se você não tem sintomas. A necessidade de repetir o exame ou refazê-lo com um período muito curto é se a pessoa tem um quadro clínico e de repente esse quadro clínico muda. Por exemplo, ela tem aquela dor nas costas dela que ela vai convivendo e de repente muda esse padrão de dor para uma dor nas costas, uma dor na perna, ou então de repente associa-se a algum sintoma de que eu falei, um emagrecimento, uma febre, aí é necessário repetir o exame. Principalmente porque, como eu falei, a coluna, junto com a gente, ela vai envelhecendo. Então, se você faz uma ressonância hoje e daqui um ano ou um ano e meio você repete essa ressonância, com certeza ela vai estar um pouquinho pior do que o que a gente fez agora, porque a coluna envelheceu. Então, é normal a gente achar sempre uma piora dos processos degenerativos. O que não quer dizer nada, porque o tratamento da coluna, ele não é baseado em exames de imagem, ele é baseado no que a pessoa sente. O senhor já emendou aí nessa questão do tratamento, né, que seria justamente sobre o que eu ia perguntar. Né? A gente sabe que é difícil falar de modo geral, mas o que pode ser feito hoje por uma pessoa que tem problemas da coluna, seja uma hérnia de disco, um bico de papagaio, o que de modo geral os médicos costumam indicar como tratamento? Tá. Sem dúvida nenhuma, Amanda, o mais importante é um trabalho de fortalecimento e de alongamento dessa coluna, melhora de postura. Isso tudo junto vai fazer com que essa coluna ela fique mais fortalecida, fique mais protegida. Se você tem uma boa musculatura do que todos os músculos que protegem e ajudam a gente a ficar na posição em pé, a coluna está mais protegida, ou seja, você utiliza menos essa coluna. Porém, se você não tem uma boa musculatura, você acaba sobrecarregando mais a coluna e os discos, as articulações da coluna. E ela é como uma peça. Se você usa muito, ela tem uma tendência a gastar mais rápido. Se você usa pouco, ela tende a ser mais poupada e ter uma, digamos assim, uma duração maior. O que é importante nunca é tarde para se começar. O importante é ter a iniciativa de começar. Uma outra coisa que é muito importante também é assim, o sobrepeso, sem dúvida nenhuma, ele é um fator impactante. Você pensa uma coluna
doente já, você tem uma pessoa tem uma coluna dolorosa e sobrecarregada, e de repente essa coluna carrega 10 quilos, e de repente ela carrega 20 quilos, logicamente que carrega 20 quilos vai ser mais sobrecarregada. Então perder peso, fazer um trabalho de fortalecimento é muito importante. E um outro problema que impacta muito na coluna é o hábito do tabagismo. O tabagismo, ele leva a um processo isquêmico. A gente costuma olhar, todo mundo olha hoje na caixinha do cigarro lá, aquelas alterações falando que leva a necrose do pé, ou seja, mostra aquelas fotos com o pé feio, ou então aumenta a chance de infarto. Tudo isso são processos de isquemia, falta de sangue. A mesma coisa acontece na coluna. O hábito do tabagismo, ele leva a processos de isquemia, ou seja, falta de sangue, faltando sangue a gente fala de falta de nutrientes para os discos intervertebrais, e eles acabam envelhecendo de maneira mais precoce. Então é muito importante assim, quem tem problema da coluna, o hábito de fumar ele é muito ruim e ele favorece muito o envelhecimento precoce da coluna. Doutor, a gente está enfrentando um momento atípico em que muitas pessoas, né, passaram para o home office. E aí, com isso, muitas horas sentados na mesma posição. Né, o que a gente pode fazer no dia a dia para tentar amenizar os impactos na coluna? O senhor poderia dar dicas de como, por exemplo, escolher o melhor lugar ou uma cadeira que possa, né, proporcionar um conforto maior? E se existe aí um tempo limite para que a gente permaneça sentado, para que isso não tenha grandes impactos na coluna? Tá. Então, de maneira geral, a primeira coisa que a pessoa tem que ter assim, seguir alguns hábitos que a gente vai sempre lembrar. O home office, as pessoas às vezes por comodidade faz aqui, pega o notebook, vai para a cama, pega o notebook, vai para o sofá. Assim, esses locais não foram feitos para isso. Então a pessoa já começa a ter uma sobrecarga muito grande aí quando fica na cama ou no sofá. Uma outra coisa é que as pessoas utilizam a mesa. Pega a mesa de jantar nas cadeiras que são feitas para a gente poder jantar e ficam ali horas. E uma coisa que eu também observo desse home office, assim, durante o trabalho do escritório, as pessoas trabalham lá de 8 a meio-dia, 1 hora de almoço, e de 1 a 5 ou de 1 a 6, e acabou. Dentro das atividades domiciliares, as pessoas perderam esse limite. E além disso, não tem todo aquele, digamos, cortejo de você acordar de manhã, tomar seu café, se deslocar até o seu ambiente de trabalho. No seu ambiente de trabalho você tem a interação com outras pessoas. Então você acaba se levantando e tudo. Você perdeu tudo isso. Então, o que eu percebi, as pessoas dentro do home office estão trabalhando mais, ou seja, se a pessoa tinha uma jornada de 8 horas, no home office elas estão trabalhando 10, 12 horas para poder perder esse tempo de almoço. As pessoas muitas vezes comem do lado da tela do computador trabalhando, então tudo isso é muito ruim. Assim, uma cadeira ideal, as cadeiras do escritório são aquelas cadeiras com encosto para a cabeça, onde a pessoa consegue apoiar todas as costas e que você deixa o quadril no ângulo de 90 graus e o joelho também no ângulo de 90 graus, são muito importantes. E muitas vezes as cadeiras não são de casa, não são próprias para isso, porque são cadeiras que você senta, come, levanta e vai embora. Então a gente tem essa percepção. O que eu recomendo hoje? Primeiro que a pessoa trabalhe no home office da mesma forma que ela estaria trabalhando em casa. Ou seja, comece às 8, pare meio-dia, comece às 1, pare às 5, às 6. A cada 1 hora, o ideal é que essa pessoa se levante, fique umas 5 minutos em pé, caminhe um pouquinho e depois volte à sua rotina de trabalho. Isso são dicas preciosas para poder diminuir a chance de ter dor nas costas e manter a saúde dessa coluna. Doutor, uma outra questão que a gente vem notando nesse momento que as pessoas estão mais em casa é com relação à prática de exercícios físicos, né? Muita gente acabou optando por dar continuidade mais em casa e muitas vezes sem a orientação de um profissional qualificado. Quais são, na realidade, né, os perigos que um exercício físico sem orientação, né, aquela pessoa que quer se exercitar, mas que muitas vezes não sabe a quantidade de peso que pode pegar, o posicionamento correto, quais são os prejuízos que isso pode trazer para a coluna e quais os cuidados que nós devemos ter ao praticar exercícios físicos em casa? Tá. Bom, a primeira coisa, Amanda, que eu observo assim, quando a pessoa começa a fazer exercício sem uma orientação, ela só vai fazer os exercícios que ela gosta.
Então, ela só vai trabalhar algum grupo muscular mais específico e outros vão ficar esquecidos. Isso gera desequilíbrio e aumenta a chance de ter dor. Além disso, a pessoa fazendo exercício de maneira errada, ela aumenta a chance de lesão, seja na coluna, seja lesão muscular. Então, fazer o exercício errado também é uma coisa ruim. E eu sempre recomendo assim, fez algum exercício, ele deu dor em alguma articulação, pare imediatamente e não faça mais aquele exercício, que ele está sendo lesivo. O que eu tenho recomendado hoje para os meus pacientes, de maneira geral, que querem fazer exercício, mas que ainda não se sentem seguros para voltar para uma academia, que ele tem um professor virtual, ou seja, que ele contrate um professor que consiga fazer um exercício guiado pelo celular e tudo, que é uma coisa bastante comum que a gente tem feito, pelo menos algumas aulas iniciais para ele poder aprender a fazer exercício, aprender a fazer os alongamentos, para que evite ou diminua a chance de lesão. Isso é muito importante e melhora muito a qualidade da coluna, além de prevenir ou diminuir muito a chance que esse paciente possa se machucar, e isso diminui ainda mais a chance que ele tenha de se reabilitar e muitas vezes acabar necessitando de um tratamento mais específico, às vezes até mais invasivo. Gostaria que o senhor falasse também, doutor, sobre a hora de dormir, né? A gente tem aquele dia cansativo e às vezes vai dormir e acorda no dia seguinte com a famosa dor nas costas. Quais são os cuidados que a gente precisa ter nesse momento também? Como é que a gente pode escolher um travesseiro, um colchão adequado? E quais são os impactos que a hora de dormir tem na nossa coluna? De fato, de repente uma posição ou um travesseiro, um colchão não muito adequado podem acabar aí a longo prazo causando algum tipo de problema? Tá. Bom, falando um pouquinho primeiro sobre o colchão, Amanda. O colchão, assim, o que acontece? Eu sempre gosto de recomendar ou colchão de mola ou colchão de espuma. O colchão de mola, por exemplo, eu sempre falo que, assim, para casais, o colchão de mola é melhor, porque às vezes, assim, os casais eles têm um peso corporal diferente, então o colchão de mola ele se adequa melhor ao corpo de cada um. E aí a gente está falando de uma situação onde você tem uma durabilidade de um colchão de mola em torno de 6, 7 anos. O colchão de espuma, ele tem uma durabilidade um pouco menor, 4, 5 anos, e o ideal é que a pessoa sempre compre um colchão com a espuma da densidade do peso corporal. Colchões muito moles ou colchões muito duros, eles são prejudiciais. Tá? Colchão muito mole, a pessoa afunda dentro do colchão, e o colchão muito duro, ele faz pontos de pressão. Então, os dois colchões são ruins. O ideal é aquele colchão que quando a pessoa se deitar nele, que ele molde ao corpo. E lembrando sempre de respeitar a validade do colchão. Colchões que passam muito da sua validade têm uma tendência também a adquirirem deformidades fixas, e isso acaba prejudicando a coluna também. O travesseiro, não existe uma regra de ouro assim, para o travesseiro, tá? Não tem um travesseiro específico. O que a gente sempre recomenda é pessoas que gostam de dormir de barriga para cima, que usem um travesseiro bem baixinho. E pessoas que gostam de dormir de lado, que usem travesseiros que a pessoa consiga ficar com o pescoço reto, nem inclinado para o lado, nem inclinado para o outro. Então, que ela deitou de lado e o pescoço fique reto. Essas são as principais recomendações quanto a colchão, travesseiro. Agora, quanto ao sono, eu acho que para a coluna, para a saúde da coluna, o sono é uma das coisas mais importantes que existe. O nosso disco intervertebral, que é aquela almofadinha que fica entre uma vértebra e outra, ele não recebe vascularização. Ele se nutre como uma espuma ou uma esponja. Durante o nosso sono, acumula sangue entre as bordas desse disco e esse sangue ele é absorvido pelo disco e durante o dia a gente vai perdendo esse sangue. Tanto é que se você medir a sua estatura de manhã e de noite, você vai ver que pela manhã você é 1,5 cm, 2 centímetros mais alta, porque esses discos estão mais inchadinhos, o que é normal. O grande problema disso é que, por exemplo, quem tem hérnia de disco, da mesma forma que o disco incha, a hérnia também incha. Então, os sintomas são muito mais exacerbados no final da madrugada e início da manhã. Mas isso a gente está falando de pessoas que já têm alguma doença. Mas para as pessoas saudáveis, 7, 8 horas de sono são fundamentais para você manter a saúde da sua coluna. Doutor, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre uma coisa que o senhor citou aqui no nosso programa, que é a importância de fortalecer a coluna, né, dos alongamentos. Então, eu gostaria que o senhor falasse o que é possível fazer e se atividades como
yoga, pilates, podem aí de alguma forma acabar contribuindo para essa melhor saúde da coluna. Qualquer atividade física que você venha fazer, seja o yoga, seja o pilates, seja um RPG, seja academia, todos esses conjuntos de atividades que fortalecem a musculatura, que a gente chama de musculatura paravertebral, junto com a musculatura abdominal, eles são importantíssimos na saúde da coluna. A gente tem que, não existe uma regra, só pode ser pilates, só pode ser academia, não. Eu acho que eu sempre assim, tem pessoas que gostam mais de uma atividade, pessoas que gostam mais de outra, então a gente acaba sempre direcionando para aquele exercício que a pessoa mais tem afinidade, que mais gosta, porque também não adianta você querer fazer com que uma pessoa faça exercício que ela não tem afinidade. Ela vai fazer 6 meses, um ano, depois vai parar, e aí todos os sintomas vão voltar novamente. Então hoje a gente tem a capacidade, a gente sabe que existem inúmeras possibilidades de atividades que as pessoas podem fazer, que vão fazer um fortalecimento da coluna, vão melhorar a saúde da coluna vertebral e vão permitir que essa pessoa tenha uma vida longa e ou sem dor, ou se por acaso ela tiver dor, que seja uma dor bastante leve, nada que possa incapacitar ou limitar essa pessoa. Dr. Luiz Cláudio, muito obrigada pela participação no nosso Alesp Conecta de hoje e por trazer tantos esclarecimentos para o nosso público. Olha, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz e estou à disposição de vocês sempre que precisarem. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Você pode acompanhar todos os conteúdos produzidos pela Rede Alesp no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.